Você conhece o Senhor? Você já viu o Senhor? Já teve uma experiência com Ele? Qual o seu nível de conhecimento de Deus? Ele é o seu Deus? Ou Ele é o Deus dos seus pais? Da sua avó? Você conhece de ouvir falar? Ou você tem intimidade com Ele? Vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje? Vamos ver na palavra de Deus pessoas que viram a Deus e o que aconteceu com elas. Fica comigo aí. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo bem, com a graça de Deus, mais uma semana começando. Deixa eu acertar a câmera aqui um pouquinho, acho que assim ficou melhor. Mais uma semana começando, que ela seja abençoada, cheia de graça na sua vida, que o Senhor derrame dele na sua vida, na sua família, nos seus projetos, nos seus propósitos, em tudo que diz respeito a você. Se você é novo por aqui, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber nossas notificações, deixar o seu like ou dislike e compartilhar essa mensagem com seus grupos, com seus amigos, para abençoar muitas vidas. Amém? Pessoas que tiveram encontros com Deus. Como que foram esses encontros? Como que essas pessoas saíram desses encontros? Eu quero pensar um pouquinho nesta manhã sobre esses encontros com o Senhor. Você já teve o seu encontro com Deus? E vamos discorrer na palavra de Deus alguns encontros com Deus. O primeiro deles que eu quero compartilhar com você está lá no livro de Isaías, no capítulo 6, quando Isaías vê o Senhor. Como que foi isso? Vamos ver? Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Uau! Assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Uau! Que encontro foi esse de Isaías com o Senhor? Ele viu no templo a glória do soberano Deus. E a primeira reação que Isaías tem quando confrontado com aquela glória, com aquela santidade, é ele reconhecer o pecado dele, ao ponto dele dizer: ai de mim, eu sou homem de lábios impuros, não existe santidade em mim. E aí um anjo pega uma brasa do altar, só a brasa daquele fogo foi capaz de santificar a boca de Isaías. Ele toca a boca de Isaías e diz: a sua iniquidade, o seu pecado foi tirado. Então, a
primeira coisa que a gente nota aqui de uma pessoa que se encontra com Deus, que tem a percepção da glória de Deus, é ele reconhecer a condição dele de pecador. Um outro texto que eu gosto também de encontro do homem com a glória de Deus, a gente encontra lá no livro de Êxodo capítulo 33, quando Deus está conversando com Moisés e a glória do Senhor vai passar sobre Moisés. Na verdade, Moisés queria ver o Senhor face a face. E a Bíblia diz lá no livro de Êxodo, no capítulo 33, a partir do verso 20, quando Deus está falando com Moisés sobre a glória dele, ele diz assim: e acrescentou, versículo 20, não me poderás ver face a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Olha a santidade de Deus aqui. Homem nenhum consegue ver Deus face a face. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenha da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Homem nenhum aguenta olhar Deus face a face. Homem nenhum suporta olhar a glória de Deus face a face. É impossível ter essa experiência e não ser consumido pela glória da santidade do Senhor. Um pouquinho mais para frente, a gente tem uma experiência muito interessante quando Moisés sobe ao monte e fica lá 40 dias na presença do Senhor. Olha o que acontece com Moisés, olha que interessante isso. Êxodo 34, de 28 a 29, diz assim a palavra de Deus: e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água. Ou seja, Deus era a própria suficiência de Moisés naqueles 40 dias, ao ponto dele não precisar comer pão nem beber água. O próprio Deus, a própria presença de Deus era o sustento de Moisés. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, os 10 mandamentos. Olha que interessante acontece agora na sequência do versículo. Versículo 29, quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Uau! As pessoas que viram Moisés descer daquele monte, depois dele estar 40 dias com o Senhor, testemunharam algo que eles nunca haviam visto. O rosto de Moisés resplandeceu, tamanha foi a glória que envolveu Moisés naquele encontro. Ou seja, não tem como você participar da glória de Deus, estar presente, presenciar a magnitude, a majestade da glória de Deus e não ser impactado por ela. É impossível. Eu gosto também de um texto que a gente encontra lá em Lucas, capítulo 2. Quando Jesus nasceu, teve um homem de Deus chamado Simeão. A Bíblia nos conta que ele teve um encontro com Jesus e olha só a expressão dele. A gente encontra esse texto lá em Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25, quando diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Ou seja, ele era um homem que conhecia a palavra do Senhor e esperava a revelação e a vinda do Messias, Yeshua HaMashiach. E a Bíblia diz: e o Espírito Santo estava sobre ele.
revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Simeão, quando ele vê o menino Jesus nos braços de Maria, ele exclama ao céu: Senhor, agora pode levar o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Você conhece Deus? Você conhece Jesus? Você já teve a oportunidade de encontrar a salvação em Jesus? Você precisa ver Deus como o seu Deus, não o Deus de seus pais, o Deus que você ouviu falar, mas ter uma experiência real com Ele, a ponto de poder exclamar como Simeão: os meus olhos viram a salvação, eu sei quem é Jesus, eu conheço o meu Deus. Ainda nos evangelhos, livro de Mateus, tem um texto que eu gosto também, que a gente pode tirar uma conclusão. Quando os magos do Oriente vão visitar o menino Jesus que acabara de nascer, lá no livro de Mateus, no capítulo 2, a partir do verso 11 e o verso 12, diz assim a palavra de Deus sobre a visita dos magos: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Eles sabiam quem era Jesus, o Messias prometido. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Eu gosto desse texto porque ele traz embutido uma realidade. Aquele que encontra Jesus, aquele que tem um encontro com Jesus, jamais volta pelo mesmo caminho. Eu sei que o texto está falando da advertência de Herodes, mas eu posso concluir através desse texto que aquele que tem um encontro verdadeiro, genuíno com Jesus e sua salvação, ele nunca volta pelo mesmo caminho. Ele nunca volta de onde ele veio. O caminho é outro, porque ele encontrou Deus Todo-Poderoso, Deus da salvação. Mas nesses encontros com Deus, não tem texto que mais me encanta do que o texto que a gente encontra no livro de Jó. Se você conhece a história de Jó, tudo que aquele homem passou, questionando a Deus, dialogando com Deus, tentando entender o porquê de tudo aquilo ter acontecido na vida de Jó. E eu amo esse texto que a gente encontra lá no último capítulo do livro de Jó, no capítulo 42, quando ele diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, jamais. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. E aí vem a frase que é o centro dessa mensagem de hoje. É um chamamento, é um desafio para que você possa dizer, como Jó disse no versículo 5, quando ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E talvez você conheça Deus porque você ouviu falar das coisas que Ele fez na sua casa, na sua família, talvez na vida dos seus pais, dos seus avós.
mas agora os meus olhos te veem. Jó está falando, olha, eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora, depois de tudo que eu passei, os meus olhos te veem. Você já viu o Senhor? Você conhece o Deus da Bíblia? O Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Que você possa, meu amigo, minha amiga, nesta manhã, dizer como Jó, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O Deus que fez o universo, se fez homem e habitou entre nós para que houvesse salvação. O Deus que deixou a sua glória, a sua majestade para habitar como um ser humano comum entre nós, para trazer ao mundo a salvação e livrar a nossa alma do inferno, para nos dar a garantia da vida eterna ao lado de Deus para todo sempre. Que você conheça o Deus da Bíblia, Jesus, não somente de ouvir falar, porque você ouviu o seu vizinho, aquele ele fala do Deus que ele serve. Não, mas que você tenha uma experiência pessoal e real com esse Deus, porque ele está acessível, de braços abertos, esperando você para ter uma experiência real com ele, a ponto de você poder falar, agora os meus olhos te veem. Que ele abençoe o seu dia.